Muito boa noite, sou o Paulo Bruni falando, estamos iniciando mais uma live aqui da Casa do Oleiro. Uma alegria poder compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com cada um dos irmãos. Nós que temos nossa vida aí corrida, nossa vida que não está sendo fácil, nós não estamos vivendo dias fáceis, não, os dias têm sido bem difíceis. E nós temos acompanhado o que está acontecendo com a questão da Covid, né? E interessante, a gente há um mês e pouquinho atrás a gente falava sobre a Covid, né? Falava assim, olha, enquanto são números, a gente enxerga de uma forma, mas a hora que esses números se transformarem em pessoas conhecidas, isso muda, né? Oi, Ju, Paz, Marcelo, Rosângela Cantarelli, boa noite, Rosana Nunes, pessoal chegando aí. Mas então, né, quando a gente transforma os números em nomes, as coisas começam a mudar de figura, né? E eu tenho a Isabela, ela tem um tio dela lá de Cerquilho, que de 71 anos contraiu Covid rapidamente, foi a óbito. E triste a situação, né? Bem triste. Nós temos uma pessoa muito amada nossa, uma família muito amada nossa, que é o Potássio, né? O Carlinhos Potássio. Ele perdeu o pai dele essa semana de Covid, inclusive no Facebook dele, eu estava vendo agora de tarde, ele narrando os acontecimentos com o pai dele, com ele. O Carlinhos está com Covid, ele está internado na Unimed. A Ariane, a irmã dele, não sei exatamente qual é o estado, né? Mas também com Covid, e então chegou perto da gente, as coisas se aproximaram, então a gente começa a mudar um pouquinho, né, a perspectiva de todas essas coisas, e começamos a olhar com outros olhos, um pouco mais atentos, um pouco mais preocupados, né? Porque quando a dor está longe, a gente não se preocupa tanto, mas quando a dor começa a chegar perto da gente começa a ter uma preocupação um pouquinho maior, avaliar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente, né? Inclusive, estou orando pela família do Carlinhos, pela Chá, por todos aí que são amados. Eles são primos do nosso irmão Baldini, um amigão nosso também, e até convido os irmãos da igreja, os amigos, para estarem intercedendo e orando por essa família. Em virtude do Covid, a nossa igreja aqui em Sorocaba, ela ficou fechada esse período todo. Votorantim, já algumas semanas voltaram as igrejas a abrirem com uma série de estratégias para evitar o contágio, e Sorocaba retornou também agora, né? Que ficou laranja, saiu do vermelho, foi para o laranja e liberou para as igrejas cultuarem ao Senhor. As igrejas voltaram, nós não voltamos de imediato, embora nós sejamos um povo muito pequeno, e o nosso templo é um templo grande, por precaução, principalmente da parte do pastor Adriano, nós tivemos o início. Hoje nós iniciamos a limpeza, o pátio, o estacionamento da igreja estava um mato só, nós iniciamos a limpeza do terreno, estamos preparando, e nós marcamos uma data para retomarmos os trabalhos no nosso templo físico, não apenas por live. Nós programamos para o dia 21, se permanecer Sorocaba laranja, liberado para as igrejas, nós retornaremos no dia 21, domingo, tomando todas as precauções. Nosso templo comporta 150 pessoas, nós somos um pequeno grupo de 50, existem as pessoas de grupo de risco que nós vamos pedir para que não vão à igreja. O pessoal de grupo de risco não vai à igreja, o pessoal de idade não vai à igreja, pessoas com doenças de baixa resistência, autoimunes, não vão à igreja. Nós vamos continuar fazendo as lives. Existem grupos de pessoas que têm desejos de estar cultuando ao Senhor. Então nós vamos abrir a igreja no dia 21, nós vamos colocar cadeiras afastadas uma das outras, comportem apenas no máximo 1/3 da capacidade da igreja, bem afastada uma das outras. Nós vamos exigir que todo mundo vá de máscara, álcool gel,
o culto com um tempo reduzido, nós vamos cultuar, adorar a Deus e encerrar. Repito, dia 21 agora de junho, 21 de junho, nós faremos então, retomaremos os cultos com todos os cuidados, com todas as precauções, isto é, se estivermos debaixo da direção do poder público, que nesse momento autorizou, nós não retornamos imediatamente, tá bom? Pastor Adriano chegou, Carlinho Potássio chegou aqui, falei dele, Char está aqui, Deus abençoe, sejam bem-vindos, que delícia ter vocês aqui, que a palavra de Deus alcance o coração. Lucas, meu sobrinho favorito, hein, Lucas? Ele veio dar um testemunho na igreja aqui, chegou também aqui na live, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui como tema da nossa live aí, não sei quantos repararam, povo escolhido e sectarismo, né? Povo escolhido, sectarismo. Eu vou ler um texto aqui no livro de Isaías que diz assim, está falando do povo de Israel, está falando do povo judeu, tá? Do povo do qual Jesus, a origem de Jesus é do povo judeu, e é uma grande referência para nós cristãos. O judaísmo, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é pautado em toda a metodologia do judaísmo. Depois o Novo Testamento tem um alcance infinito, né? Não é voltado apenas para um povo, mas para todo aquele que crê em Jesus. Mas olha a promessa que Deus faz aqui em Isaías, no capítulo 51, diz assim: escutem-me, vocês que buscam a retidão. Estou lendo a Bíblia aqui, então meu olho vai ficar um pouquinho fora da tela. Vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados, olhem para a pedreira de onde vocês foram cavados, olhem para Abraão, seu pai, olhem para Sara, que deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, só Abraão. Eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará a Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ela tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu. Escuta, Deus falando, escuta aqui, meu povo. Ouça-me, nação minha. Está falando de uma nação, de um povo específico. Deus está falando com uma nação, Deus está falando com um povo específico. No caso aqui era o povo judeu. A lei sairá de mim, diz o Senhor. Minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. A justiça de Deus, então a lei sairá de mim e a minha justiça será como uma luz que sairá para todas as nações. A minha retidão, logo ela virá. Minha salvação já está a caminho. Estava profetizando sobre Jesus. E meu braço trará justiça para todas as nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão. Percebam que está falando aqui de promessas para outros povos. Esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus. Olhem também para baixo, para a terra. Depois os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como se desgasta uma roupa, os seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação, ela durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura dos homens, não fiquem atemorizados com os seus insultos. Pois a traça pode comer a roupa, o verme pode devorar a lã, mas a minha retidão durará para sempre. A minha salvação ela vai ser estendida de geração a geração. Aí ele fala assim: desperta, desperta, veste de força o teu braço. Ó Senhor, acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática, né, revelando a força, o poder do Senhor. Aí o Senhor vai responder e fala assim: eu mesmo, no versículo 12, sou quem consola,
Quem é você para que tema os homens mortais, os filhos do homem, que não passam da relva? Bom, o capítulo 51, ele vai falando com o povo judeu. Meus irmãos, o povo judeu é o povo escolhido. Dele nasceu o nosso Salvador. Através do povo judeu veio a lei do Senhor. Só que o Senhor fala assim: eu estou enviando a lei através de vocês, mas a salvação será estendida a todas as nações, a todos os povos. Meus irmãos, o povo judeu é um povo escolhido, é um povo amado, mas é um povo extremamente sectário. Você pega um judeu ortodoxo, ele não se mistura. Seus filhos não casam com filhos de outras religiões, mas não é só o judeu. Você pega o árabe também. Você pega algumas linhas de coreanos, você pega os índios. Nós temos infinitos povos e nações extremamente sectaristas. E a igreja cristã, em partes, herdou essa visão sectarista. Isto é, se você tem a mesma fé que eu tenho, se você professa a mesma fé que eu, então vai ficar tudo bem para você. Se você não professa a mesma fé que eu, se você não é da mesma religião, se você não é da mesma igreja, é melhor você se converter, é melhor você mudar. Você sabe que essa ministração que eu estou trazendo agora, ela subiu ao meu coração. Eu estava vendo uma postagem que até um amigo, meio parente antigo, o Francisco Buzo, pai do Lucas que está aqui na live, ele fez uma postagem lá falando de uma fundadora de uma religião. Rapaz, a hora que eu vi aquilo lá, começou um monte de gente comentar, e uma discussão religiosa sem fim, sem fim. Todo mundo com bases, todo mundo com textos, todo mundo com ideias, todo mundo com filosofias. Todo mundo. O bicho estava pegando lá. Aí eu começo a pensar assim, aonde essas pessoas vão com esse sectarismo, com a minha visão é certa, eu estou certo, é do meu jeito que deve ser. Jesus, meus irmãos, ele veio, sendo judeu, ele veio para mudar a história disso aí, e acabar com o sectarismo, acabar com as separações, acabar com as divisões. Jesus, ele veio para acabar com eu estou certo, a minha visão é a certa. Jesus, ele veio, meus irmãos, para que todos tenham vida, todos tenham vida e vida abundante. Jesus, ele veio para que todos possam viver uma plenitude da graça de Deus, e não vamos imaginar, ou não devemos imaginar, que vamos viver a plenitude da graça de Deus se a pessoa tiver na nossa religião, se a pessoa professar a mesma fé que eu. Ora, Deus é muito maior do que a tua religião, Deus é muito maior do que a tua crença, Deus é muito maior do que os teus paradigmas, do que os meus também. Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida. Ele une todos os povos, todos os credos. Ele une todas as línguas, todas as nações. Está em diversos textos bíblicos. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda tribo, todos haverão de um dia dobrarem os seus joelhos e reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque ele não é religião. Os homens fazem para si boas religiões, mas Jesus não é religião. O cristianismo não é religião. Religião é o lugar que nós frequentamos, que criamos paradigmas. Religião são os nossos templos. Religião são os nossos CNPJs. Religião, tantas coisas formatam religiões, mas Jesus Cristo não é isso não. Jesus é o Deus vivo. Ele quer abençoar todos os povos. Existem povos nós estamos falando aqui no Brasil, Ocidente, todo mundo sabe quem é Jesus. Mas tem países, tem ilhas. O texto de Isaías que eu li aqui fala assim: haverão ilhas que desejarão conhecer a salvação. Nesse mundo globalizado, com internet, com celular, nós estamos agora aqui pela internet, nesse mundo globalizado aqui, ó,
Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus, talvez você ouviu falar de Pelé, não ouviu falar de Jesus, espalhado pelo mundo todo. Agora, esse cara não é amado de Jesus, não. Ele tem a fé dele, sabe lá como é a fé dele. Sabe lá como ele se comporta religiosamente, se ele vai num templo de domingo, de sábado, de segunda, de manhã, de tarde, de noite, eu não sei. Ora, ele é esquecido de Deus, Deus não ama ele não. Jesus veio para acabar com esse sectarismo. Eu vim para que todos tenham vida. Ele une todos os povos, todos os credos, todas as línguas, todas as nações. Jesus é o autor da fé e o fim das divisões. Meus irmãos, nós cristãos, ao invés de unirmos pessoas, nós dividimos. Nós espantamos pessoas. Nós praticamente expulsamos elas do nosso convívio, porque dizemos, vocês têm que pensar como eu penso. Vocês têm que agir como eu acho, vocês têm que vestir a roupa que eu visto, vocês têm que pensar da maneira que eu estou pensando, vocês têm que ler o livro que eu estou lendo, vocês têm que pôr a roupa que eu estou colocando, vocês têm que beber a bebida que eu bebo. Meus irmãos, Deus não é isso não, Deus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que isso. Ele é o autor da fé. Pare e pense, qualquer pessoa que tem fé, Jesus é o autor da fé. Às vezes a fé é distorcida, Jesus fala assim, se uma fé pequenininha, assim, ó, como um grão de mostarda. Você tirar esse monte de transporte daqui, vai para lá. Às vezes o cara não tem noção, não tem acesso à Bíblia, nunca pisou numa igreja, e talvez ele nunca vá pisar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, esse cara não foi esquecido por Deus. O Espírito de Deus não esqueceu essa pessoa. Ele não é menor do que um cristão. Meus irmãos, lá no passado, eu não vivi essa época, né? Mas a igreja católica tinha um grande domínio aqui, minha família toda católica e tudo mais, mas tinha aquele negócio que o cara não é batizado. Até hoje algumas religiões têm isso. O cara não é batizado, parece que o cara ele é apartado. Esse cara, a Bíblia fala, se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, será condenado. Meus irmãos, o batismo não é poder de salvação. É um início de um projeto de obra de Deus, um testemunho de fé. O novo nascimento, meus amados irmãos, se dá quando eu, com a minha mente, eu busco Deus. E muita gente está buscando Deus sem sequer ter olhado para a Bíblia. Ou ter pego, para quem é católico, eu sempre estou vendo que tem católicos aqui na live, e ido lá e pego a folhinha, ou domingo, ou outro, dependendo do outro lugar, Deus conosco. O cara sequer, um dia pegou nada de Bíblia, nada de Deus, mas tem uma fé no coração do cara. Quem que brotou isso no coração dele? Quem que fez nascer isso no coração dele? Cristianismo legítimo não separa, ele ajunta, ele une. O cristão é o agregador, é aquele que ajunta, que une, não é o que afasta, não é o que separa. Jesus, meus irmãos, ele é a solução para os judeus, para os gregos, para os asiáticos, para os africanos, para os índios, para os afrodescendentes. Ele é solução para o heterossexual, ele é solução para o homossexual, ele é solução para o branco, ele é solução para o negro, ele é solução para o rico, ele é solução para o pobre, porque ele não é uma religião. Ele é autor da vida. Ele é autor da vida. Muitos vão viver sem sequer um dia olhar para Jesus, mas ele continua sendo o autor da vida. Ele continua cuidando e amando cada ser humano, cada alma que foi gerada nesse planeta. Bilhões e bilhões, eu não sei quantas pessoas já passaram aqui. Um dia alguém me falou que já passaram pelo planeta mais de 100 bilhões de pessoas, não sei como foi feita essa conta. Realmente não sei. Ora, Jesus amou todos. Jesus amou todos. Ele é que criou todos os povos. Ou vocês acham que tem povos que não foi criado por Deus? Nasceram da onde? Tudo que existe foi criado por Deus. Nele foram criadas
todas as coisas. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos 16, 18, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que nos céus e na terra, que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, todas foram criadas por ele. Sejam, olha só, tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo que você classifica de bom foi criado por ele e para ele. Tudo que você classifica de ruim, de mal, de maligno, foi criado por ele e para ele. Tudo, absolutamente tudo. E ele é, continuando o texto, a leitura do texto, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo é por ele. Falando de Jesus, ele é a cabeça do corpo. Tudo que existe aqui é o corpo, ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja. Igreja não é religião. É o princípio de todas as coisas. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Está lá em Colossenses isso. Por isso, meus irmãos, eu convido você a deixar de lado toda a arrogância do cristianismo. Todo o sentimento de sermos maiores, de sermos melhores. Sabe, o sentimento de supremacia de fé. Eu tive o conhecimento, eu tive a revelação da verdade, eu conheço, eu sei, essa supremacia, esquece essa conversa. Pois a fé é para todos. Se você já a tem, glória a Deus. Isso é misericórdia de Deus sobre a sua vida. Deus foi misericordioso, Ele se revelou a você. Quantas pessoas que Ele ama, que Ele criou, e que não estão tendo a oportunidade de, nesta caminhada terrena, chegar a esse conhecimento. Muitos vão ir a óbito e deixar o nosso planeta aqui, esse tempo de peregrinação terrena, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Vai ouvir o momento, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. As coisas não acabam assim. Mas existe um tempo de peregrinação aqui na Terra, 70, 80 anos. Pode ser que o cara morra sem ouvir falar de Jesus. Significa o quê? Que você é melhor que ele? Sabe, irmãos? Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo tem que ser apresentado como Ele é. Ele é o Salvador. Ele ama todos de forma incondicional, independente de quem é, como é, o estado que está, a religião que está. Tem um grande amigo meu, o irmão Miguel Rezende, lá da cidade de Salto, lá, frequentou a igreja com a gente, o pastor Jair. Aliás, o filho dele, o Diego, é presbítero na igreja, na IEP de Salto, lá. E o Miguel conta que ele frequentava centro de macumba, espiritismo, eu não sei exatamente no que, eu não conheço bem essa área não, mas eu sei que ele frequentava, ele tinha dores, e ele falava que ele ia lá e pedia para ser curado, e nunca era curado. Bom, um dia ele entrou nesse lugar e tinha um papelzinho dentro desse lugar falando assim: Jesus Cristo cura, salva e liberta. Aí ele falou: puxa vida, eu estou vindo nesse lugar aqui há tanto tempo e não aconteceu nada comigo e tal, eu vou procurar esse Jesus Cristo aí, que ele achou lá no centro de terreiro de religião afro. Ele achou esse papel lá dentro. Ele saiu e foi nesse lugar que estava falando de Jesus, chegou lá e ele foi curado. Ora, ele estava buscando a Deus, e pela misericórdia Deus o alcançou.
Ele não teve sequer o mérito. Foi a misericórdia de Deus que o alcançou, que o amou, para promover cura, libertação, salvação. Se nós tivermos alguma revelação, não de uma religião, mas de um Cristo que traz vida, se nós tivermos isso, é a misericórdia de Deus. O dom da fé é um presente de Deus. Deus nos presenteou. Hoje tudo é dividido em dois, né? Se você gosta de um, você não pode gostar do outro. Na política está assim. É assim tudo, futebol, tudo é assim. Eu convido você a viver Jesus Cristo. Frequente onde você quiser frequentar. Mas viva Jesus Cristo. Ele é autor da tua fé. Se você está aqui agora assistindo essa live, é porque brotou no teu coração. De alguma forma o Espírito de Deus trabalhou com você para que você ouvisse essa mensagem. Está tudo bem. Busque a Deus e com certeza Deus vai se revelar a você. Jesus Cristo não é religião nenhuma. Ele é o autor da vida. Quando você conhece o autor da vida, você nasce de novo. E ao você nascer de novo, o próprio Deus ele faz uma promessa dizendo que ele haveria, é uma forma metafórica para dizer que ele não vai esquecer, que ele escreveria o meu nome, o seu nome, no livro da vida do Cordeiro. E desse livro ninguém apagaria. Ninguém vai apagar o seu nome mais. Se você, agora, onde você estiver, no carro, num quarto, numa sala, e você fala assim, puxa vida, eu quero entregar minha vida para esse Jesus, eu não estou falando de religião, hein? Mas eu quero que o autor da vida more dentro de mim. Você pode, onde você está agora, simplesmente fazer uma oração. O que é oração? É conversar com Deus, como se conversa com qualquer pessoa, falar assim, eu quero confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor, é meu Salvador. Eu quero que Jesus entre dentro do meu coração. Eu quero pedir que Jesus escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero nascer de novo. Não mais apenas da vontade do meu pai e da minha mãe, mas nascer de novo da água e do Espírito. Então o convite que eu faço é que você coloque a tua vida na presença de Deus. E você que é cristão, que comunga da mesma fé que eu comungo, que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deixe de lado todo sectarismo. Ame a tempo e a fora de tempo. Ame, cuide, fale de Jesus. Às vezes você vai ficar bravo, às vezes você vai ficar nervoso, às vezes você vai ficar triste como qualquer ser humano. O cristão não é super em nada. Você vai viver as mesmas dores. Eu tive que fazer na minha vida diversas correções de rota, mudança de caráter, mudar alguns paradigmas, erros grosseiros que eu fui cometendo dentro da minha vida cristã, erros grosseiros, eu tive que mudar. Não tem vergonha de mudar. Nós não temos compromisso com o erro. Vamos mudar. Tem que mudar, vamos mudar. Mas convide Jesus Cristo para ser o autor e o consumador da tua fé. Faça isso. Você vai sentir paz no seu coração. Você vai sentir alegria no espírito. A sua alma vai regozijar. Eu tenho certeza que se você fizer essa oração agora, se você tiver esse momento de intimidade e comunhão com Deus, não importa o que você estiver passando, haverá paz no teu coração. Quero que Deus te abençoe muito. Eu quero que a paz do Senhor te alcance poderosamente. Que você realmente seja feliz e a bênção de Deus te alcance. Estamos encerrando mais essa live. O meu convite, então, no domingo nós teremos. Quem vai ministrar no domingo, eu não sei se o pastor Adriano ou o pastor Osmil, mas novamente, repetindo, né? Nós devemos retornar aos cultos físicos com todos os cuidados no dia 21, domingo, não agora, dia 14, no outro dia 21, se permanecemos no laranja, no amarelo, e vamos em frente. Carlinhos, saudades das suas abençoadas. Rapaz, o Carlinhos, nós abrimos uma igreja, vou contar uma coisa para vocês. Quando nós abrimos a igreja, foi eu, o Luciano e o pastor Osmil, e estava o Carlinhos, o William.
Mas tinha um pessoal da pesada, mas gente boa demais, a gente estudava muito a Bíblia. Muito gostoso, Carlinhos, eu que estou com saudades de você. Teve uma vez, irmãos, rapidinho estou terminando, mas teve uma vez que eu ministrei uma pregação, olha, pensa num estudo elaborado, aprofundado, com um monte, robuscado, pesadíssimo estudo. Na semana seguinte eu falei assim, ó, alguém aí pode dizer, lembra alguma coisa do estudo da semana passada? Porque às vezes dá a impressão que a gente fala na semana seguinte e ninguém sabe mais nada, né? E aí, o Carlinho aqui, ó, ele falou assim, eu posso. Ele fez um resumo de 15 minutos, exatamente o que eu tinha ministrado, exatamente. Isso é projeto de Deus, isso é ministério na vida do Carlinhos, é projeto de Deus. Carlinhos, Deus te abençoe aí, Rosângela, ô meu amigão, Pastor Jair, bênção você estar aqui agora que eu vi você. Um abraço, pastor. Deus te abençoe, viu? Eu acompanho todas as lives dele também, é uma alegria. O Ministério de Louvor da Igreja IEP de Salto é uma delícia. Domingo passado eu chorei domingo à noite ouvindo o Ministério de Louvor da IEP de Salto, uma bênção mesmo. Glória a Deus. Encerrando, irmãos, abraço a todos. Deus abençoe, uma alegria estar com vocês aqui. Domingo nós estamos juntos de novo. Valeu.